Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal, que por sinal faz tempo que nós não aparecemos por aqui, não é mesmo? Tem o quê? Umas 3 semanas? Eu acho que é isso. Antes de mais nada, quero te pedir desculpas pela minha ausência, desculpas por não ter gravado mais vídeos pra você. É sobre isso que eu quero falar, tá? Sobre esses recomeços, sobre muitas vezes a gente começar algo e não terminar, por situações que nós passamos ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, por desafios, por desânimos, por frustrações que faz com que a gente muitas vezes pare no meio do caminho. E o quão perigoso é esse lugar? Porque todas as vezes que eu e você começamos algo novo, todas as vezes que eu e você começamos um projeto novo, pode ter certeza que situações adversas elas vão continuar acontecendo para nos entristecer, para nos parar, para nos desanimar. Problemas que não estavam nem acontecendo começam a acontecer para quê? Para nos distrair, para nos distanciar daquilo que a gente começou. E esse vídeo eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração, porque depois de tantas situações que no momento certo e apropriado, talvez eu traga aqui para que você possa olhar para sua vida, para que você possa entender que situações difíceis não acontecem só contigo, tá? Acontece com todo mundo. Isso é o que? A vida acontecendo, né? Imprevistos, desafios, problemas, todo mundo passa de uma intensidade menos, outras a mais, de formas diferentes, mas todo mundo tem problemas. E como aprender a administrar esses problemas e não parar diante os desafios, né? Durante esse período que eu estive fora, né, de gravar aqui os vídeos, porque o meu comprometimento era gravar vídeos todo dia. E eu coloquei uma meta muito grande até para poder acrescentar na sua vida e poder também me abastecer, porque uma forma quando você começa um conteúdo, gravar sobre alguma coisa que você quer passar uma mensagem, que todos nós temos e carregamos, às vezes a gente começa com uma meta muito grande e a gente não vai dar conta. E isso me fez refletir de tipo, eu falei que ia gravar todos os dias, mas cara, eu acabei de começar. Então, automaticamente, a pessoa ela vai acabar falhando, porque tem que haver um planejamento, tem que haver uma preparação, principalmente espiritual, porque todas as vezes que eu e você nos comprometemos a entregar o melhor para as pessoas, daquilo que a gente está vivendo, seja também gravar uma receita, seja o que for que você queira passar para as pessoas, tem que haver essa preparação, né? E o que eu aprendi hoje no devocional, né? Inclusive, juntando com essa situação que eu tô trazendo aqui para você em formato de vídeo, que sem a presença de Deus a gente não consegue ir muito longe. Na força do nosso braço é muito desafiador a gente manter uma constância, uma disciplina. Por quê? Claro que é uma decisão que vem da gente, né? Decidir, vou fazer isso. Só que quando vem as situações difíceis, quem é que nos sustenta nesse dia a dia? É o Senhor. É a presença, é o propósito, por que você está fazendo o que você está fazendo, por que você tem que continuar, mesmo você às vezes não estando bem. É isso que Deus tem falado ao meu coração. Até quando, Thaís, você vai parar diante das dificuldades? Porque as dificuldades, as distrações, elas vão acontecer o tempo inteiro. Mas se todas as vezes que acontecer um problema, você parar, como é que você vai romper? Isso é para tudo. Isso é desafios que nós temos com pessoas no dia a dia, no trabalho, projetos que a gente está caminhando para concluir. Muitas vezes vai aparecer, muitas vezes não vai aparecer desafios. Aquele projeto que precisa sair do papel e você vai postergando. Mas quando as coisas melhorarem eu começo. Quando as coisas melhorarem eu mudo de lugar. Quando as coisas melhorarem eu peço as contas de um emprego e vou para outro. Só que esse dia nunca chega. Você já reparou? Porque todos os dias é impressionante. Sempre vai ter um desafio novo, sempre vai ter uma situação nova. E é nesses momentos, mais do que nunca, que eu e você temos que estar alinhados ali com a vontade de Deus, porque é Ele que nos sustenta dia após dia. Em Deuteronômio, hoje, que eu li, capítulo 8, depois você abre aí na sua Bíblia, tem um versículo que fala assim, ó, versículo 3.
para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. O que isso quer dizer, gente? Que eu entendo no meu espírito, que o Senhor me ensinou hoje. Que nós não vamos viver de acordo com as situações externas aqui, não. Nós não vamos viver de promessas que vêm de pessoas, porque pessoas muitas vezes são falhas, situações podem acontecer que nos entristecem, mas daquilo que o Senhor nos entregou, da promessa que o Senhor nos entregou. Deus tem promessas lindas para a minha vida e para a sua vida, mas muitas vezes a gente não está vivendo essas promessas porque nós estamos desalinhados com aquilo que Deus tem falado. Porque muitas vezes, aos nossos olhos, as circunstâncias são muito maiores do que aquilo que o Senhor prometeu. Então hoje eu vim aqui nesse vídeo, né, para te dizer, não pare. Não faça como eu já fiz muitas vezes, ou se você hoje está nessa situação de parar diante das circunstâncias. Quando algo acontecer, você fala aí que eu tenho que continuar. E você busca refrigério, direção, visão, alívio na presença do Senhor. Em Deuteronômio também fala que é o Senhor, que quando Ele te leva para a terra prometida, aquilo que Ele te prometeu em viver em abundância, uma terra aonde tem leite e mel, para você não se esquecer do Senhor, porque nós tendemos a cair muitas vezes nesse erro, nesse engano, de quando tudo vai bem, a gente não busca o Senhor na mesma intensidade quando tudo ia mal. E aí é onde o Senhor nos convida. Continua a me buscar, não por aquilo que eu posso proporcionar, mas por aquilo que eu sou. E muitas vezes eu e você deixamos de viver muitas coisas que já era para nós estarmos vivendo, porque muitas vezes você busca o Senhor, eu busco o Senhor por aquilo que Ele pode proporcionar e não por aquilo que Ele é. E isso que o Senhor tem me treinado, me ensinado, me forjado, que a presença dele vai estar sempre em todas as circunstâncias, sejam elas na escassez, sejam elas na abundância. A presença de Deus não muda. Quem muda somos nós. Eu e você mudamos o tempo inteiro. Eu e você começamos uma coisa e paramos, mas Deus, ele não é assim. Aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. E esse vídeo é exatamente sobre isso. Não pare diante das circunstâncias. Busque pela presença e não pare no meio do caminho, porque quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. E se esse vídeo falou com você, se isso que eu trouxe fez sentido, deixa seu like, se inscreve no canal, porque eu creio, né, por mim e por você, se você não crê, que eu tenho muito a agregar na sua vida e tenho certeza que você tem muito também a agregar na minha. Deixa nos comentários, nem que seja um amém, nem que seja falou comigo, para eu saber que essa palavra entrou no seu coração. E já compartilha com aquela sua amiga. Nós temos que aprender a transbordar na vida das pessoas aquilo que faz sentido para nossa vida, tá bom, gente? Um grande beijo no seu coração.